livro ABC da Trilogia Analítica, resumo feito pela doutora Cláudia, vamos ler na página 37 o método dialético de Norberto Kepler. Toda ciência deve se basear num sistema filosófico ordenado, pois se a maneira de raciocinar do cientista for certa, ele chegará a resultados corretos. Se a maneira de raciocinar for errada, todas as conclusões que tirar também serão erradas. Na psicanálise integral, a dialética ou o diálogo é a base de todo o processo de cura. E esse diálogo, para chegar a bons resultados, tem de seguir o procedimento correto, ou seja, tem de unir os sentimentos certos às ideias certas. Kepler explica que o desenvolvimento humano é um processo contínuo de união do sentimento verdadeiro, amor, ao pensamento verdadeiro, a fim de se chegar à consciência e ação também verdadeiras. Consequentemente, a cura de todas as doenças. Essa é, de acordo com Kepler, a única dialética possível, a que unifica dois elementos reais para se chegar a um terceiro também verdadeiro, estabelecendo-se uma constante transformação, base da própria existência. Ele também esclarece que existe a falsa dialética, ou a dialética errônea, que é justamente a base dos processos psíquicos patológicos, ou seja, quando o indivíduo tenta dialogar com um elemento falso ou inexistente. Essa foi a dialética usada por Platão, Hegel, Marx, e é muitas vezes aplicada nas técnicas psicoterapêuticas ou psicanalíticas. É a dialética do ser e do não ser, do sim e do não. Exemplificando, o neurótico procura unir a realidade à fantasia, o que se verifica improcedente. O psicótico faz o diálogo somente com suas fantasias, o que gera resultados ainda mais graves. Sendo a dialética do não, da antítese, ela deixa de ser um diálogo para ser um monólogo, ou uma briga sem conclusão. Por isso, o indivíduo doente sempre é do contra, rejeitando a priori tudo que é bom, belo e verdadeiro. A dialética kepliana trabalha com erros e acertos. As sociedades e indivíduos muito doentes não aceitam admitir seus erros, tornando o diálogo impraticável. São unilaterais, portanto parciais, e não se desenvolvem, são reacionários, porque não se desenvolvem. Tudo que o doente pensar, movido pelo ódio e inveja, pensará errado. Fato que o levará a ações também erradas. Só aquele que ama pensa corretamente. E, através dessa união do sentimento com o pensamento, chegará à consciência que lhe possibilitará agir corretamente. É por isso que as crianças e adultos muito invejosos não conseguem aprender bem na escola e no trabalho, têm dificuldades de produzir, ao passo que os mais afetivos progridem satisfatoriamente. No tratamento analítico, dá-se o mesmo fenômeno. Somente os mais humildes, possuidores de uma atitude de maior afeto, aceitarão trabalhar com a consciência de seus erros para viverem mais na sanidade. Essa é a dialética socrática cristã ou kepliana. Os humildes serão exaltados e os arrogantes humilhados, mostrando que somente o amor, elemento real, pode unir-se à inteligência, outro elemento real, para um bom resultado. Os arrogantes de coração quedam humilhados,
pois suas ações são o resultado de uma dialética falsa ou errônea. A tentativa de dialogar com o ódio, com a megalomania ou a ausência total de diálogo, jamais poderá realizar algo construtivo. Kepp cita em seu livro O Reino do Homem, volume 2, Psicoterapia Trilógica, é o processo de conscientização da dialética errônea e a recuperação e desenvolvimento da humanidade dependem só dessa percepção. Mas, como disse anteriormente, a maioria das orientações psicológicas baseia-se na dialética errônea e consideram a essência do ser humano e da própria realidade como boa e má ao mesmo tempo. Elas tentam integrar o lado negativo ao positivo do ser humano, dando todo o apoio à loucura da humanidade. Exemplificando, Freud considerava o inconsciente como a base do psiquismo humano e o inconsciente seria depositário de muitos sentimentos e pensamentos doentios. A análise freudiana leva à ideia de que a agressão, o ódio, a inveja, emoções destrutivas terão que ser integradas à personalidade, revelando a ideia de que essa união do consciente ao inconsciente patológico seria saudável. Ora, in quer dizer não, portanto, não consciente, algo que não existe, fato em si mesmo, absurdo já de início. Outro grande engano é acreditar-se que o ódio, a inveja, a preguiça têm existência por si mesmo no interior do ser humano, necessitando, portanto, ser liberados, normalmente sob pena de reprimidos causarem doenças em seus portadores. Isso levou os americanos a acreditarem que a atitude agressiva com a sociedade é altamente saudável e produtiva. Por isso vivem em guerra entre si e com o resto do mundo, acreditando estar numa conduta correta. O que precisamos integrar é a consciência dos erros e do que é negativo para que eles deixem de existir. Essa é a dialética realista keppiana, é a correta. Então, vamos fixar isso e pensar que, através da análise dos grupos de terapia, nós nos desenvolvemos, porque vamos estar mais atentos àquilo que a consciência nos mostra. Um grande abraço a todos, estudem, meditem e melhorem cada vez mais. Namastê. O livro ABC da Trilogia Analítica, resumo feito pela doutora Cláudia, vamos ler na página 37 o método dialético de Norberto Kepp. Toda ciência deve se basear num sistema filosófico ordenado, pois se a maneira de raciocinar do cientista for certa, ele chegará a resultados corretos. Se a maneira de raciocinar for errada, todas as conclusões que tirar também serão erradas. Na psicanálise integral, a dialética ou o diálogo é a base de todo o processo de cura. E esse diálogo, para chegar a bons resultados, tem de seguir o procedimento correto, ou seja, tem de unir os sentimentos certos às ideias certas.
Gap explica que o desenvolvimento humano é um processo contínuo de união do sentimento verdadeiro, amor, ao pensamento verdadeiro, a fim de se chegar à consciência e ação também verdadeiras. Consequentemente, a cura de todas as doenças. Essa é, de acordo com Kepler, a única dialética possível, a que unifica dois elementos reais para se chegar a um terceiro também verdadeiro, estabelecendo-se uma constante transformação, base da própria existência. Ele também esclarece que existe a falsa dialética, ou a dialética errônea, que é justamente a base dos processos psíquicos patológicos, ou seja, quando o indivíduo tenta dialogar com um elemento falso ou inexistente. Essa foi a dialética usada por Platão, Hegel, Marx, e é muitas vezes aplicada nas técnicas psicoterapêuticas ou psicanalíticas. É a dialética do ser e do não ser, do sim e do não. Exemplificando, o neurótico procura unir a realidade à fantasia, o que se verifica improcedente. O psicótico faz o diálogo somente com suas fantasias, o que gera resultados ainda mais graves. Sendo a dialética do não, da antítese, ela deixa de ser um diálogo para ser um monólogo, ou uma briga sem conclusão. Por isso, o indivíduo doente sempre é do contra, rejeitando a priori tudo que é bom, belo e verdadeiro. A dialética kepiana trabalha com erros e acertos. As sociedades e indivíduos muito doentes não aceitam admitir seus erros, tornando o diálogo impraticável. São unilaterais, portanto parciais, e não se desenvolvem, são reacionários, porque não se desenvolvem. Tudo que o doente pensar, movido pelo ódio e inveja, pensará errado. Fato que o levará a ações também erradas. Só aquele que ama pensa corretamente. E, através dessa união do sentimento com o pensamento, chegará à consciência que lhe possibilitará agir corretamente. É por isso que as crianças e adultos muito invejosos não conseguem aprender bem na escola e no trabalho, têm dificuldades de produzir, ao passo que os mais afetivos progridem satisfatoriamente. No tratamento analítico, dá-se o mesmo fenômeno. Somente os mais humildes, possuidores de uma atitude de maior afeto, aceitarão trabalhar com a consciência de seus erros para viverem mais na sanidade. Essa é a dialética socrática, cristã ou kepiana. Os humildes serão exaltados e os arrogantes humilhados, mostrando que somente o amor, elemento real, pode unir-se à inteligência, outro elemento real, para um bom resultado. Os arrogantes de coração quedam humilhados, pois suas ações são o resultado de uma dialética falsa ou errônea. A tentativa de dialogar com o ódio, com a megalomania ou a ausência total de diálogo, jamais poderá realizar algo construtivo. Kepp cita em seu livro O Reino do Homem, volume 2, Psicoterapia Trilógica, é o processo de conscientização da dialética errônea e a recuperação e desenvolvimento da humanidade dependem só dessa percepção. Mas, como disse anteriormente, a maioria das orientações psicológicas baseia-se na dialética errônea e consideram
a essência do ser humano e da própria realidade como boa e má ao mesmo tempo. Elas tentam integrar o lado negativo ao positivo do ser humano, dando todo o apoio à loucura da humanidade. Exemplificando, Freud considerava o inconsciente como a base do psiquismo humano e o inconsciente seria depositário de muitos sentimentos e pensamentos doentios. A análise freudiana leva à ideia de que a agressão, o ódio, a inveja, emoções destrutivas terão que ser integradas à personalidade, revelando a ideia de que essa união do consciente ao inconsciente patológico seria saudável. Ora, in quer dizer não, portanto, não consciente, algo que não existe, fato em si mesmo, absurdo já de início. Outro grande engano é acreditar-se que o ódio, a inveja, a preguiça têm existência por si mesmo no interior do ser humano, necessitando, portanto, ser liberados, normalmente sob pena de reprimidos causarem doenças em seus portadores. Isso levou os americanos a acreditarem que a atitude agressiva com a sociedade é altamente saudável e produtiva. Por isso vivem em guerra entre si e com o resto do mundo, acreditando estar numa conduta correta. O que precisamos integrar é a consciência dos erros e do que é negativo para que eles deixem de existir. Essa é a dialética realista kepiana, é a correta. Então, vamos fixar isso e pensar que, através da análise dos grupos de terapia, nós nos desenvolvemos, porque vamos estar mais atentos àquilo que a consciência nos mostra. Um grande abraço a todos, estudem, meditem e melhorem cada vez mais. Namastê. O livro ABC da Trilogia Analítica, resumo feito pela doutora Cláudia, vamos ler na página 37 o método dialético de Norberto Keppe. Toda ciência deve se basear num sistema filosófico ordenado, pois se a maneira de raciocinar do cientista for certa, ele chegará a resultados corretos. Se a maneira de raciocinar for errada, todas as conclusões que tirar também serão erradas. Na psicanálise integral, a dialética ou o diálogo é a base de todo o processo de cura. E esse diálogo, para chegar a bons resultados, tem de seguir o procedimento correto, ou seja, tem de unir os sentimentos certos às ideias certas. Keppe explica que o desenvolvimento humano é um processo contínuo de união do sentimento verdadeiro, amor, ao pensamento verdadeiro, a fim de se chegar à consciência e ação também verdadeiras. Consequentemente, a cura de todas as doenças. Essa é, de acordo com Keppe, a única dialética possível, a que unifica dois elementos reais para se chegar a um terceiro também verdadeiro, estabelecendo-se uma constante transformação, base da própria existência. Ele também esclarece que existe a falsa dialética, ou a dialética errônea, que é justamente a base dos processos psíquicos patológicos, ou seja, quando o indivíduo tenta dialogar com um elemento falso ou inexistente. Essa foi a
dialética usada por Platão, Hegel, Marx e é muitas vezes aplicada nas técnicas psicoterapêuticas ou psicanalíticas. É a dialética do ser e do não ser, do sim e do não. Exemplificando, o neurótico procura unir a realidade à fantasia, o que se verifica improcedente. O psicótico faz o diálogo somente com suas fantasias, o que gera resultados ainda mais graves. Sendo a dialética do não, da antítese, ela deixa de ser um diálogo para ser um monólogo ou uma briga sem conclusão. Por isso, o indivíduo doente sempre é do contra, rejeitando a priori tudo que é bom, belo e verdadeiro. A dialética keppiana trabalha com erros e acertos. As sociedades e indivíduos muito doentes não aceitam admitir seus erros, tornando o diálogo impraticável. São unilaterais, portanto parciais, e não se desenvolvem, são reacionários, porque não se desenvolvem. Tudo que o doente pensar, movido pelo ódio e inveja, pensará errado. Fato que o levará a ações também erradas. Só aquele que ama pensa corretamente. E, através dessa união do sentimento com o pensamento, chegará à consciência que lhe possibilitará agir corretamente. É por isso que as crianças e adultos muito invejosos não conseguem aprender bem na escola e no trabalho, têm dificuldades de produzir, ao passo que os mais afetivos progridem satisfatoriamente. No tratamento analítico, dá-se o mesmo fenômeno. Somente os mais humildes, possuidores de uma atitude de maior afeto, aceitarão trabalhar com a consciência de seus erros para viverem mais na sanidade. Essa é a dialética socrática, cristã ou keppiana. Os humildes serão exaltados e os arrogantes humilhados, mostrando que somente o amor, elemento real, pode unir-se à inteligência, outro elemento real, para um bom resultado. Os arrogantes de coração quedam humilhados, pois suas ações são o resultado de uma dialética falsa ou errônea. A tentativa de dialogar com o ódio, com a megalomania ou a ausência total de diálogo, jamais poderá realizar algo construtivo. Kepp cita em seu livro O Reino do Homem, volume 2, Psicoterapia Trilógica, é o processo de conscientização da dialética errônea e a recuperação e desenvolvimento da humanidade dependem só dessa percepção. Mas, como disse anteriormente, a maioria das orientações psicológicas baseia-se na dialética errônea e consideram a essência do ser humano e da própria realidade como boa e má ao mesmo tempo. Elas tentam integrar o lado negativo ao positivo do ser humano, dando todo o apoio à loucura da humanidade. Exemplificando, Freud considerava o inconsciente como a base do psiquismo humano e o inconsciente seria depositário de muitos sentimentos e pensamentos doentios. A análise freudiana leva à ideia de que a agressão, o ódio, a inveja, emoções destrutivas terão que ser integradas à personalidade, revelando a ideia de que essa união
do consciente ao inconsciente patológico seria saudável. Ora, in quer dizer não, portanto, não consciente, algo que não existe, fato em si mesmo, absurdo já de início. Outro grande engano é acreditar-se que o ódio, a inveja, a preguiça têm existência por si mesmo no interior do ser humano, necessitando, portanto, ser liberados, normalmente sob pena de reprimidos causarem doenças em seus portadores. Isso levou os americanos a acreditarem que a atitude agressiva com a sociedade é altamente saudável e produtiva. Por isso vivem em guerra entre si e com o resto do mundo, acreditando estar numa conduta correta. O que precisamos integrar é a consciência dos erros e do que é negativo para que eles deixem de existir. Essa é a dialética realista kepiana, é a correta. Então, vamos fixar isso e pensar que, através da análise dos grupos de terapia, nós nos desenvolvemos, porque vamos estar mais atentos àquilo que a consciência nos mostra. Um grande abraço a todos, estudem, meditem e melhorem cada vez mais. Namastê. O livro ABC da Trilogia Analítica, resumo feito pela doutora Cláudia, vamos ler na página 37 o método dialético de Norberto Kepler. Toda ciência deve se basear num sistema filosófico ordenado, pois se a maneira de raciocinar do cientista for certa, ele chegará a resultados corretos. Se a maneira de raciocinar for errada, todas as conclusões que tirar também serão erradas. Na psicanálise integral, a dialética ou o diálogo é a base de todo o processo de cura. E esse diálogo, para chegar a bons resultados, tem de seguir o procedimento correto, ou seja, tem de unir os sentimentos certos às ideias certas. Gap explica que o desenvolvimento humano é um processo contínuo de união do sentimento verdadeiro, amor, ao pensamento verdadeiro, a fim de se chegar à consciência e ação também verdadeiras. Consequentemente, a cura de todas as doenças. Essa é, de acordo com Kepler, a única dialética possível, a que unifica dois elementos reais para se chegar a um terceiro também verdadeiro, estabelecendo-se uma constante transformação, base da própria existência. Ele também esclarece que existe a falsa dialética, ou a dialética errônea, que é justamente a base dos processos psíquicos patológicos, ou seja, quando o indivíduo tenta dialogar com um elemento falso ou inexistente. Essa foi a dialética usada por Platão, Hegel, Marx, e é muitas vezes aplicada nas técnicas psicoterapêuticas ou psicanalíticas. É a dialética do ser e do não ser, do sim e do não. Exemplificando, o neurótico procura unir a realidade à fantasia, o que se verifica improcedente. O psicótico faz o diálogo somente com suas fantasias, o que gera resultados ainda mais graves. Sendo a dialética do não, da antítese, ela deixa de ser um diálogo para ser um monólogo ou uma briga sem conclusão. Por isso, o indivíduo doente sempre é do contra, rejeitando a priori
tudo que é bom, belo e verdadeiro. A dialética keppiana trabalha com erros e acertos. As sociedades e indivíduos muito doentes não aceitam admitir seus erros, tornando o diálogo impraticável. São unilaterais, portanto parciais, e não se desenvolvem. São reacionários, porque não se desenvolvem. Tudo que o doente pensar, movido pelo ódio e inveja, pensará errado. Fato que o levará a ações também erradas. Só aquele que ama pensa corretamente. E, através dessa união do sentimento com o pensamento, chegará à consciência que lhe possibilitará agir corretamente. É por isso que as crianças e adultos muito invejosos não conseguem aprender bem na escola e no trabalho, têm dificuldades de produzir, ao passo que os mais afetivos progridem satisfatoriamente. No tratamento analítico, dá-se o mesmo fenômeno. Somente os mais humildes, possuidores de uma atitude de maior afeto, aceitarão trabalhar com a consciência de seus erros para viverem mais na sanidade. Essa é a dialética socrática, cristã ou keppiana. Os humildes serão exaltados e os arrogantes humilhados, mostrando que somente o amor, elemento real, pode unir-se à inteligência, outro elemento real, para um bom resultado. Os arrogantes de coração quedam humilhados, pois suas ações são o resultado de uma dialética falsa ou errônea. A tentativa de dialogar com o ódio, com a megalomania ou a ausência total de diálogo, jamais poderá realizar algo construtivo. Kepp cita em seu livro O Reino do Homem, volume 2, Psicoterapia Trilógica, é o processo de conscientização da dialética errônea e a recuperação e desenvolvimento da humanidade dependem só dessa percepção. Mas, como disse anteriormente, a maioria das orientações psicológicas baseia-se na dialética errônea e consideram a essência do ser humano e da própria realidade como boa e má ao mesmo tempo. Elas tentam integrar o lado negativo ao positivo do ser humano, dando todo o apoio à loucura da humanidade. Exemplificando, Freud considerava o inconsciente como a base do psiquismo humano e o inconsciente seria depositário de muitos sentimentos e pensamentos doentios. A análise freudiana leva à ideia de que a agressão, o ódio, a inveja, emoções destrutivas terão que ser integradas à personalidade, revelando a ideia de que essa união do consciente ao inconsciente patológico seria saudável. Ora, in quer dizer não, portanto não consciente, algo que não existe, fato em si mesmo, absurdo já de início. Outro grande engano é acreditar-se que o ódio, a inveja, a preguiça têm existência por si mesmo no interior do ser humano, necessitando, portanto, ser liberados, normalmente sob pena de reprimidos causarem doenças em seus portadores. Isso levou os americanos a acreditarem que a atitude agressiva com a sociedade é altamente saudável e produtiva. Por isso vivem
em guerra entre si e com o resto do mundo, acreditando estar numa conduta correta. O que precisamos integrar é a consciência dos erros e do que é negativo para que eles deixem de existir. Essa é a dialética realista kepiana, é a correta. Então, vamos fixar isso e pensar que, através da análise dos grupos de terapia, nós nos desenvolvemos, porque vamos estar mais atentos àquilo que a consciência nos mostra. Um grande abraço a todos, estudem, meditem e melhorem cada vez mais. Namastê. O livro ABC da Trilogia Analítica, resumo feito pela doutora Cláudia, vamos ler na página 37 o método dialético de Norberto Keppe. Toda ciência deve se basear num sistema filosófico ordenado, pois se a maneira de raciocinar do cientista for certa, ele chegará a resultados corretos. Se a maneira de raciocinar for errada, todas as conclusões que tirar também serão erradas. Na psicanálise integral, a dialética ou o diálogo é a base de todo o processo de cura. E esse diálogo, para chegar a bons resultados, tem de seguir o procedimento correto, ou seja, tem de unir os sentimentos certos às ideias certas. Keppe explica que o desenvolvimento humano é um processo contínuo de união do sentimento verdadeiro, amor, ao pensamento verdadeiro, a fim de se chegar à consciência e ação também verdadeiras. Consequentemente, a cura de todas as doenças. Essa é, de acordo com Keppe, a única dialética possível, a que unifica dois elementos reais para se chegar a um terceiro também verdadeiro, estabelecendo-se uma constante transformação, base da própria existência. Ele também esclarece que existe a falsa dialética, ou a dialética errônea, que é justamente a base dos processos psíquicos patológicos, ou seja, quando o indivíduo tenta dialogar com um elemento falso ou inexistente. Essa foi a dialética usada por Platão, Hegel, Marx, e é muitas vezes aplicada nas técnicas psicoterapêuticas ou psicanalíticas. É a dialética do ser e do não ser, do sim e do não. Exemplificando, o neurótico procura unir a realidade à fantasia, o que se verifica improcedente. O psicótico faz o diálogo somente com suas fantasias, o que gera resultados ainda mais graves. Sendo a dialética do não, da antítese, ela deixa de ser um diálogo para ser um monólogo ou uma briga sem conclusão. Por isso, o indivíduo doente sempre é do contra, rejeitando a priori tudo que é bom, belo e verdadeiro. A dialética keppiana trabalha com erros e acertos. As sociedades e indivíduos muito doentes não aceitam admitir seus erros, tornando o diálogo impraticável. São unilaterais, portanto parciais, e não se desenvolvem, são reacionários, porque não se desenvolvem. Tudo que o doente pensar, movido pelo ódio e inveja, pensará errado. Fato que o levará a ações também erradas. Só aquele que ama pensa corretamente. E, através dessa união do sentimento com o pensamento, chegará à consciência que lhe possibilitará agir corretamente. É por isso que as crianças e adultos muito invejosos não conseguem aprender bem na escola,
e no trabalho. Têm dificuldades de produzir, ao passo que os mais afetivos progridem satisfatoriamente. No tratamento analítico, dá-se o mesmo fenômeno. Somente os mais humildes, possuidores de uma atitude de maior afeto, aceitarão trabalhar com a consciência de seus erros para viverem mais na sanidade. Essa é a dialética socrática cristã ou kepiana. Os humildes serão exaltados e os arrogantes humilhados, mostrando que somente o amor, elemento real, pode unir-se à inteligência, outro elemento real, para um bom resultado. Os arrogantes de coração quedam humilhados, pois suas ações são o resultado de uma dialética falsa ou errônea. A tentativa de dialogar com o ódio, com a megalomania ou a ausência total de diálogo, jamais poderá realizar algo construtivo. Kepp cita em seu livro O Reino do Homem, volume 2, Psicoterapia Trilógica, é o processo de conscientização da dialética errônea e a recuperação e desenvolvimento da humanidade dependem só dessa percepção. Mas, como disse anteriormente, a maioria das orientações psicológicas baseia-se na dialética errônea e consideram a essência do ser humano e da própria realidade como boa e má ao mesmo tempo. Elas tentam integrar o lado negativo ao positivo do ser humano, dando todo o apoio à loucura da humanidade. Exemplificando, Freud considerava o inconsciente como a base do psiquismo humano e o inconsciente seria depositário de muitos sentimentos e pensamentos doentios. A análise freudiana leva à ideia de que a agressão, o ódio, a inveja, emoções destrutivas terão que ser integradas à personalidade, revelando a ideia de que essa união do consciente ao inconsciente patológico seria saudável. Ora, in quer dizer não, portanto, não consciente, algo que não existe, fato em si mesmo, absurdo já de início. Outro grande engano é acreditar-se que o ódio, a inveja, a preguiça têm existência por si mesmo no interior do ser humano, necessitando, portanto, ser liberados, normalmente sob pena de reprimidos causarem doenças em seus portadores. Isso levou os americanos a acreditarem que a atitude agressiva com a sociedade é altamente saudável e produtiva. Por isso vivem em guerra entre si e com o resto do mundo, acreditando estar numa conduta correta. O que precisamos integrar é a consciência dos erros e do que é negativo para que eles deixem de existir. Essa é a dialética realista kepiana, é a correta. Então, vamos fixar isso e pensar que, através da análise dos grupos de terapia, nós nos desenvolvemos, porque vamos estar mais atentos àquilo que a consciência nos mostra. Um grande abraço a todos, estudem, meditem e melhorem cada vez mais. Namastê. O livro ABC da Trilogia Analítica, resumo feito pela doutora Cláudia, vamos ler
na página 37, o método dialético de Norberto Kepler. Toda ciência deve se basear num sistema filosófico ordenado, pois se a maneira de raciocinar do cientista for certa, ele chegará a resultados corretos. Se a maneira de raciocinar for errada, todas as conclusões que tirar também serão erradas. Na psicanálise integral, a dialética ou o diálogo é a base de todo o processo de cura. E esse diálogo, para chegar a bons resultados, tem de seguir o procedimento correto, ou seja, tem de unir os sentimentos certos às ideias certas. Kepler explica que o desenvolvimento humano é um processo contínuo de união do sentimento verdadeiro, amor, ao pensamento verdadeiro, a fim de se chegar à consciência e ação também verdadeiras. Consequentemente, a cura de todas as doenças. Essa é, de acordo com Kepler, a única dialética possível, a que unifica dois elementos reais para se chegar a um terceiro também verdadeiro, estabelecendo-se uma constante transformação, base da própria existência. Ele também esclarece que existe a falsa dialética, ou a dialética errônea, que é justamente a base dos processos psíquicos patológicos, ou seja, quando o indivíduo tenta dialogar com um elemento falso ou inexistente. Essa foi a dialética usada por Platão, Hegel, Marx, e é muitas vezes aplicada nas técnicas psicoterapêuticas ou psicanalíticas. É a dialética do ser e do não ser, do sim e do não. Exemplificando, o neurótico procura unir a realidade à fantasia, o que se verifica improcedente. O psicótico faz o diálogo somente com suas fantasias, o que gera resultados ainda mais graves. Sendo a dialética do não, da antítese, ela deixa de ser um diálogo para ser um monólogo, ou uma briga sem conclusão. Por isso, o indivíduo doente sempre é do contra, rejeitando a priori tudo que é bom, belo e verdadeiro. A dialética kepliana trabalha com erros e acertos. As sociedades e indivíduos muito doentes não aceitam admitir seus erros, tornando o diálogo impraticável. São unilaterais, portanto parciais, e não se desenvolvem, são reacionários, porque não se desenvolvem. Tudo que o doente pensar, movido pelo ódio e inveja, pensará errado, fato que o levará a ações também erradas. Só aquele que ama pensa corretamente, e, através dessa união do sentimento com o pensamento, chegará à consciência que lhe possibilitará agir corretamente. É por isso que as crianças e adultos muito invejosos não conseguem aprender bem na escola e no trabalho, têm dificuldades de produzir, ao passo que os mais afetivos progridem satisfatoriamente. No tratamento analítico, dá-se o mesmo fenômeno. Somente os mais humildes, possuidores de uma atitude de maior afeto, aceitarão trabalhar com a consciência de seus erros para viverem mais na sanidade. Essa é a dialética socrática cristã ou kepliana. Os humildes serão exaltados e os arrogantes humilhados, mostrando que somente o amor, elemento real, pode unir-se à inteligência, outro elemento real, para um bom resultado. Os arrogantes de coração quedam humilhados, pois suas ações são o resultado de uma dialética falsa ou errônea.
A tentativa de dialogar com o ódio, com a megalomania ou a ausência total de diálogo, jamais poderá realizar algo construtivo. Kepler